E aí, meus amigos, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de ondas. Estamos no capítulo 1. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo 1, tá? Espero que a gente consiga finalizar, mas tem tudo para a gente conseguir finalizar hoje o capítulo 1. E aí, na próxima aula, né, na terça-feira, né, iniciaremos o capítulo 2, onde a gente vai ver os fenômenos ondulatórios, tá? O capítulo 2. Aí a gente vai ver a difração, a polarização, a interferência, que são fenômenos ondulatórios importantíssimos que aparecem bastante em qualquer concurso que você for fazer, inclusive o Enem, é, que tem a prova de física, óbvio, né? Então, na aula passada, a gente fez até essa questão 9. A questão 9 a gente resolveu isso aqui, né? Resposta letra C. Na sequência, vamos fazer a questão 10. Mas antes, vamos relembrar aqui rapidamente o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada, o coração da aula passada foi a classificação das ondas. A gente classifica as ondas de algumas formas. A primeira forma de classificar as ondas é com relação à sua natureza. A gente classifica em ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam do meio para se propagar. Elas se propagam ali, no meio, devido à perturbação do meio, devido à vibração das partículas do meio, né? O exemplo clássico é a onda sonora. Quando eu falo aqui, né, as partículas próximas à minha boca vibram, que vibram as vizinhas, que vibram as vizinhas, que vibram as vizinhas, e assim o som vai se propagando ao longo do ar, né? Aí depois na parede, na madeira, enfim, né? Em qualquer meio material, só não vai poder se propagar no vácuo, né? Porque se a onda mecânica ela se propaga devido à vibração do meio, no vácuo não tem meio, não tem partícula, então não tem como se propagar lá, certo? Então o som não se propaga no vácuo. Né? Outros exemplos de ondas mecânicas, né? Onda numa corda, onda num lago, né? Qualquer onda que você produzir que se propague em alguma coisa, né? Uma onda numa mola, você pega uma molinha, vai ser uma onda mecânica também, tá? Já as ondas eletromagnéticas são as ondas de luz visível, tá? O infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama, micro-ondas, tá? Todas essas ondinhas aí, elas podem se propagar, inclusive no vácuo, tá? Tem gente que tem problemas com isso. Elas se propagam só no vácuo. Não. Inclusive no vácuo. Se propagam na água? Se propagam. Se propagam no ar? Se propagam, é óbvio, né? Tanto que você consegue ver as coisas, né? Porque a onda vem se propagando no ar, a luz, e chega até os seus olhos, tá? Então, essa é a primeira classificação. Ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Depois a gente viu a, com relação à forma de vibração da onda. Ela pode ser longitudinal ou transversal, tá? Então, se você tem uma onda, por exemplo, que se propaga para lá, como está apontando meu dedo, mas ela vibra assim, ó, ela está se propagando para esse lado desse dedo aqui, mas ela está vibrando assim, ó, para cima e para baixo, enquanto a onda está se propagando aqui lateralmente. A direção de propagação é perpendicular à de propagação. Aí a gente diz que a onda é transversal. É o caso da onda numa corda, tá? Por exemplo. Todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais, tá? Já a onda longitudinal é aquela assim, ó, você tem a ondinha se propagando aqui, e em vez de vibrar assim, para cima e para baixo, ela vibra assim, ó, na mesma direção de propagação da onda, certo? Aí é uma onda longitudinal. Você pegar uma molinha e fazer isso, tá? E depois a gente finalizou vendo as ondas, a classificação das ondas de acordo com a direção de propagação. Se uma onda se propaga só em uma direção, pá, uma onda não acorda.
pum, elas propagam só em uma direção, ela é chamada de unidimensional. Né? Se elas propagam num plano, você largar uma pedra na superfície de um lago, aí ela é bidimensional. E enquanto eu estou falando aqui, eu produzo uma onda sonora que se propaga para cima, para a direita, para a esquerda, para baixo, na diagonal, para trás, em todas as direções. Então, a onda sonora é uma onda o quê? Tridimensional. Ela se propaga em todas as direções x, y e z. Certo? X, Y e Z. Todas as direções a gente vive, né? Pelo menos de acordo com as nossas percepções, num mundo tridimensional. Tem alguém aqui tentando entrar? Pronto. Beleza. Ora, meu querido. Não é nada isso. Pronto. Beleza. Então, vamos continuar. Vamos continuar. A gente fez até a questão 9. Vamos iniciar hoje fazendo a questão 10. Tá? Então, vamos lá. É a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz assim: entre os gráficos apresentados a seguir, em escalas lineares e unidades arbitrárias, assinale aquele que, pela sua forma, melhor representa a relação entre o período e o comprimento de onda da luz ao se propagar no vácuo. Olha, se ele está falando que vai ser a luz, né? Deixa eu sublinhar aqui, a luz se propagando no vácuo, você já tem que lembrar que para qualquer frequência, qualquer comprimento de onda, essa luz ela vai se propagar com a velocidade c, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tá? Todas elas têm a mesma velocidade, que inclusive, como eu comentei na aula passada, é a velocidade limite da natureza. Né? Nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz. E isso é importante porque se a velocidade é constante e você sabe que ela é dada por isso aqui, ó, a equação fundamental das ondas, né? V igual a lambda sobre tesão, esse V vai ser a constante C, que é 3 vezes 10 oitavas, isso que é fixo. Aí eu pergunto a vocês, quando vocês têm uma divisão, que o resultado é uma constante, né? Isso aqui é uma constante, é fixo, deixa eu circular aqui. Isso aqui é uma constante, que é a velocidade da luz no vácuo, certo? Qualquer frequência, não interessa. Ah, é onda de raio, C, que é esse valor aqui. Ah, é ultravioleta, C, é esse valor aqui. E por aí vai. Infravermelho, C, é essa velocidade aqui, tá? Então, qualquer frequência, qualquer onda eletromagnética, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama, vai ter essa velocidade aí. E aí eu pergunto a vocês, se essa razão aqui é uma constante, então como deve se relacionar o lambda com o t? Será que a relação é direta ou inversa? O que vocês acham? Será que a relação entre o lambda e o t é direta ou é o inversa? Tipo, será que quando uma dobra, a outra cai a metade? Ou será que quando uma dobra, a outra dobra também? 5 pessoas já colocaram no chat aqui dizendo que é inversa. Umas 6 disseram que é inversa, só um disse que é direta. A grande maioria aí está dizendo que a relação é inversa, né? Tem uns pouquinhos aí dizendo que é direta. Então, por isso que eu pergunto, porque geralmente o pessoal tem dificuldades com isso, certo? Olha, eu vou colocar um exemplo aqui, e aí você vai perceber bem rapidinho se a relação é direta ou inversa, certo? Olha só, vamos colocar números, que aí fica mais fácil você entender. Digamos que eu faço uma divisão aqui, por exemplo, 8, certo? Dividido por 4. Pronto, isso aqui vai dar 2 e eu quero que isso aqui seja uma constante. Eu estou simulando exatamente a situação matemática que nós temos aqui. Uma divisão em que o resultado é uma constante, certo? Eu quero que isso aqui sempre dê 2.
Tá? Só um minuto, Neto. Você queria fazer uma pergunta? Deixa eu só concluir isso aqui, eu vejo o que você está perguntando, tá? Então, eu quero que isso aqui sempre dê 2. É uma constante. Beleza? Aí eu pergunto, pessoal. Se o 8 dobrar, por exemplo, ele for para 16. Tranquilo? Ele foi para 16 aqui. O 4 tem que ir para quanto? Para que esse resultado continue dando 2? Será que ele tem que dobrar ou será que ele tem que cair a metade? Né? O 4 ele vai ter que ir para 8. Que é 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, perceba, pessoal, o que a gente percebe com isso aqui? Toda vez que você tiver uma divisão, que o resultado for fixo, o resultado for constante, isso aqui sempre dá a mesma coisa. 2, 2, 2, 2. Eu vou alterando os números aqui, mas isso aqui sempre vai ter que dar 2. Então, se o de cima, o numerador, dobrar, o denominador dobra. Se o numerador cai a metade, o denominador cai a metade. Certo? Ou seja, a relação entre eles é direta. Aqui a relação entre eles é direta. Tá? Se fosse um produto, vamos fazer agora assim. Se fosse assim, 2 vezes 4 é igual a 8. Eu quero que isso aqui seja fixo, seja uma constante, certo? Dê sempre o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu dobrar o 4, dobrei o 4, foi para 8 aqui, certo? E isso aqui sempre tem que dar 8. Sempre tem que dar 8. Isso aqui é fixo. Aí eu pergunto, o 2 aqui tem que ir para quanto? Ele vai dobrar ou vai cair a metade? Veja que aqui ele vai ter que cair a metade. Não é isso? Então, veja, o que a gente aprende com isso aqui? Que você tem que ficar ligado, porque a gente vai usar muito isso. Não só em ondas, mas toda a parte da física, mecânica, eletromagnetismo, certo? A própria parte termodinâmica, a gente usou muito essa ideia no curso que eu dei passado para vocês, antes do Enem passado. Eita, sumiu um aqui sozinho, não sei por quê. Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Aí voltou sozinho e sumiu de novo. Agora, pronto. Fica aí, meu filho. Suma não. Pronto. Ótimo. Pessoal, Tess, eu estou dando uma aula agora. Eu ligo para você quando terminar, beleza? Valeu. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Então, o que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que quando for um quociente, uma divisão, que for igual a uma constante, tá? A relação entre essas grandezas aqui, ó, numerador e denominador, vai ser direta. Se um dobra, o outro dobra também. Já quando for um produto igual a uma constante, a relação entre eles vai ser inversa, tá? Ali é diretamente proporcional e aqui é inversamente proporcional, tá? Se um dobra, o outro cai a metade. Tá? Na aula passada, a gente viu uma situação envolvendo isso aqui. Alguém lembra qual foi? Foi isso aqui, ó, a equação fundamental das ondas. C é igual a lambda vezes F. O C é uma constante, certo? Então, se a gente aumentar, por exemplo, o comprimento de onda, se a gente aumentar isso aqui, o que acontece com a frequência? Ela aumenta ou diminui? No caso de uma onda eletromagnética. Saiu sozinho aqui da reunião, não sei por quê. Ai, ai. Peraí, pessoal, deixa eu só conectar aqui, senão eu não vejo o que, é que vocês estão falando no chat. Tem como repetir, professor? Tem. Deixa eu só reconectar aqui meu celular, que ele desconectou depois que eu atendi a chamada. Deixa eu entrar aqui, senão eu não vejo o que, é que vocês estão falando aí no chat. Pronto, vai entrar agora. Pronto, entrou. Pronto. Cancela, meu filho. Não, quero sair não.
Tá, então deixa eu ver aqui. Vocês falaram o quê? E já apagou o chat todinho. O que vocês escreveram aí, eu perdi aqui, viu, pessoal? Só tô a partir de Natasha. Natasha disse assim: lembra da letra D de divisão? Então, é diretamente proporcional. Michael falou: no caso, sempre que o resultado for uma constante, a relação entre a restante da equação é diretamente proporcional. Não, Micael. Veja que é exatamente o que eu estou colocando aqui. Ó. Se for uma divisão, certo, Micael? Se for uma divisão, aí a relação é direta. Se for uma multiplicação, foi uma constante, aí a relação é inversa, tá? Então, por exemplo, a gente viu na aula passada que C é igual a lambda vezes F, que é o que está aqui, ó, olha para cá. C é igual a lambda vezes F. Então, é um produto igual a constante. Então, quando você dobra o comprimento de onda, a consequência disso, da onda eletromagnética, é que a frequência dela cai à metade. A relação é inversa. Certo? A pergunta é, quando aumentar o lambda, vai aumentar ou diminuir a frequência? Está aqui a resposta, certo, William? Quando você aumenta o lambda, diminui a frequência, porque o produto é igual a uma constante aqui. Agora, aqui, o que a gente tem não é um produto, nesse caso aqui, ó. Aqui Sim, não é um professor, produto, eu entendi, aqui é é uma porque eu tinha divisão. É por isso que perdido eu tô... a Oi? pergunta. Que eu tinha perdido o senhor fazer a pergunta. Sim, entendi. Eu quero que vocês se atentem que a situação é diferente. Enquanto aqui na equação fundamental das ondas aqui é um produto igual a uma constante, aqui não. Aqui é uma divisão igual a uma constante. Então, aqui a relação entre o lambda e o período é direta. Se você aumenta o comprimento de onda, você aumenta o período. Né? Você está dividindo duas coisas. E você quer que aquilo dê sempre o mesmo resultado, se o de cima, que é o numerador, subir, aumentar, o de baixo tem que aumentar, para que a divisão continue dando a mesma coisa, certo? Então, você vai ter que procurar um gráfico que mostre o lambda aumentando e o t aumentando, certo? Então, aqui a gente vai ter dois gráficos que isso acontece, a letra A e a letra B. Veja, por exemplo, a letra B, você vai aumentando o lambda aqui no gráfico e o t vai aumentando também, porque é a reta crescente. Você vai aumentando aqui e vai aumentando aqui. Aqui parece também, né? A princípio que, ó, você vai aumentando o lambda e o período vai aumentando, né? Já aqui você aumenta o lambda e o t fica o quê? Constante. Então essa daqui é falsa. Letra C é falsa. Porque quando aumenta um, vai ter que aumentar o outro. Aqui, quando você aumenta o lambda, o período diminui. Então é falso. Tem que aumentar os dois. Aqui, quando você aumenta o lambda, o período diminui. Então essa é falsa também. Estamos entre a letra A e a letra B. E agora, como é que a gente faz para marcar? Ora, quando você tem uma relação de proporcionalidade, certo? Você dobra um, dobra o outro, você tem que ter uma reta no gráfico, pessoal. Até porque, se você isolar aqui, ó, por exemplo, vou passar o t multiplicando, certo? Vai ficar assim, t vezes c é igual a lambda. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, do tipo y é igual a x mais b, lembra? Equação do primeiro grau? E sempre quando é a equação do primeiro grau, o gráfico tem que dar o quê, pessoal? Tem que dar uma reta, certo? Então é por isso que a resposta é a letra B de bola, tá? Então você pode pensar de duas maneiras. Ah, aqui dobra, aqui dobra. Ah, então é uma reta. Tá aqui. Ó. Ou então você passa o tempo multiplicando e já vê de cara que a equação que é formada é uma equação do primeiro grau. Então não tem jeito, tem que ser uma reta. Beleza? Isso. Beleza? Então a equação do primeiro grau vai dar uma reta. Então vamos para a questão 11. Vamos para a questão 11. Faça aí a 11. Vou dar 2 minutinhos para você fazer. Veja aí.
O Neto acha que é a letra B. Mais alguém? Já marcou alguma coisa aí? Natasha também acha que é a letra B de bola. Israel também. Otaniel também. Então vamos lá. Vamos fazer. Universidade Federal do Ceará. Um feixe de luz de comprimento de onda lambda zero e frequência F0, que se propaga no vácuo com velocidade c, penetra em uma região de largura S e, à medida que avança, seu comprimento de onda varia, como mostrado na figura ao lado, que é essa figura aqui. Ó. A ondinha vem com esse comprimento de onda aqui, lambda zero, aí quando entra nessa região S, o seu comprimento de onda diminui, certo? Aí depois, quando sai, volta ao valor que tinha antes. Assinale a opção que melhor representa os comportamentos da frequência e da velocidade do feixe ao longo do percurso. Então, pessoal, olha, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é o que eu falei sobre frequência e sobre a velocidade da onda. Cada um desses termos, a frequência e a velocidade, depende de uma coisa diferente. Agora eu quero ver se vocês vão lembrar. Eu falei isso na primeira aula e reforcei na segunda. A frequência de uma onda, pessoal, a frequência só depende de quem? Vamos lá, coloque no chat aí para mim. Muito bem, é isso aí. A frequência da onda só depende da fonte. Depois que uma fonte emitiu uma onda com uma certa frequência, já era, companheiro. A frequência não vai mudar mais. A onda pode passar para a água, pode passar para a parede, pode refletir na parede, se propagar na borracha, não interessa. Ela vai ter sempre aquela mesma frequência. A frequência não muda depois de emitida pela fonte, certo? A fonte determinou que a frequência é aquela, a onda vai vibrar com aquela frequência. Então, sabendo disso, que a frequência não muda, a gente já facilita a nossa vida aqui na questão, porque a gente já fica entre as letras B e letra E. Então, a letra A é falsa, a letra D é falsa, porque está alterando a frequência, tanto a letra A como a letra D, e a letra C também é falsa, porque está mudando a frequência. A frequência tem que ser fixa, assim como estão nas letras B e E, certo? Beleza? Agora, a velocidade da onda, pessoal. A velocidade da onda só depende de quem? Alguém lembra aí? Coloca no chat para mim. A velocidade da onda depende de quem? Isso, a velocidade da onda, ela depende do meio, tá? Ela só depende do meio de propagação. Então, quando a onda está se propagando no ar, ela tem uma velocidade, se propaga na água tem outra, na parede tem outra, e por aí vai, certo? Qualquer onda, pessoal. Inclusive a eletromagnética, tá? Ela tem essa velocidade que a gente estava colocando ali, de 3 vezes 10 a oitava, no vácuo, que é a velocidade máxima. Mas se você colocar a luz para se propagar, por exemplo, na água, ela tem uma velocidade menor do que isso, um pouquinho menor. Se ela se propagar, por exemplo, no vidro, tem uma velocidade diferente, outra velocidade, e por aí vai. Em cada meio que a luz se propagar, vai ter uma velocidade diferente. Então, com isso, veja, só com isso, só com essas duas informações eu consigo resolver o problema. Porque se eu sei que a luz aqui ela vai mudar de meio, ela vai sair desse meio aqui para esse meio S. Pode ser uma camada de vidro, uma camada de água, não sei o que é, mas não interessa. Eu só sei que ela vai mudar de meio aqui. Então, necessariamente, ela vai ter que mudar a velocidade. Então, só com isso, a gente já marcaria a letra B, certo? Mas aí alguém poderia perguntar assim, professor, mas como é que eu faço para provar, né? Porque aqui a letra E diz que a velocidade não muda. Então, essa aqui é falsa, certo? Só quem mudou aqui a velocidade entre B e E foi a letra B, beleza? Aí vem a pergunta, mas professor, como é que eu faço para provar que a velocidade vai ter que diminuir? Por que não seria o contrário, esse gráfico, por exemplo, como esse daqui? A velocidade vinha aqui e
subir e depois descer. Por que tem que ser assim? Aí a gente vai usar a equação fundamental das ondas. Está aqui. V igual a lambda vezes F, certo? A velocidade, o que vai ser constante aqui vai ser a frequência que é fixa, nesse caso, vou circular aqui o que é fixo, certo? Veja como a gente estava trabalhando a luz no vácuo, a velocidade é que era fixa, tá? Agora a gente está trabalhando com a onda aí que foi emitida e a frequência, obviamente, não vai mudar. Então, minha constante agora é o F. Então, a consequência disso é que, se o lambda, por exemplo, aumenta, a velocidade vai ter que aumentar, porque você vai multiplicar uma constante por um número cada vez maior. Então, o resultado vai ser, obviamente, cada vez maior. Né? Você vai ter que multiplicar isso aqui por F. Isso aqui é fixo, mas isso aqui está aumentando, então o resultado desse produto vai ficar cada vez maior. A velocidade aumenta. Só que no caso do problema é o contrário, né? O comprimento de onda aqui, ó, diminui. Se o comprimento de onda diminui, certo? Vou colocar aqui embaixo, ó. V é igual a lambda vezes F. Isso aqui é fixo. A onda foi emitida, tchau. A frequência não muda. Aí o lambda, no gráfico, diminuiu, então a velocidade vai diminuir, certo? Então, nesse trecho aqui, ó, que o lambda está diminuindo, a velocidade diminui também. Aí, nesse trecho aqui, o lambda está aumentando, a velocidade aumenta também, que é o que está acontecendo aqui em cima, certo? Primeiro é o que está aqui embaixo, aí aqui no finalzinho é o que está aqui em cima. O lambda aumenta, V aumenta. Beleza, pessoal? Tá claro isso aí? Então, letra B de bola, tá? Como a frequência é fixa aí, então o V e o lambda são diretamente proporcionais. Se o lambda aumenta, o V aumenta. É importantíssimo, sabe, ter essa segurança matemática para fazer a análise dos resultados, porque aí você vai chegar na resposta com facilidade. Então, para fechar o capítulo 1, vamos ver o último pedaço teórico que nós temos aqui do capítulo 1, certo? Vamos lá. Vixe, Maria, ainda está essa página. Essa página era do material que eu tinha, tá? Despreza essa página, essas páginas que vão aparecer aí. Eu já pensei que tinha deletado tudo isso, mas tudo bem. Vamos lá. O que eu quero fazer agora aqui, pessoal, é o seguinte. Eu quero determinar com que velocidade um pulso se propaga numa corda. Você amarra uma corda na parede, estica essa corda e produz aqui um pulso. Tuf! Certo? Aí esse pulso vai se propagar na corda. A pergunta é, com que velocidade que esse pulso vai se propagar, tá? Quais são os fatores que influenciam na rapidez de propagação do pulso? O que é que eu posso fazer na corda para que o pulso se propague mais rápido, se propague mais lento? Então, teve um cara que se preocupou com isso, um cara chamado Taylor, e ele observou, ele fez algumas observações experimentais. A primeira foi a seguinte, ele observou que quanto maior fosse a tração na corda, chamei de F aqui, ó, a força que ele faz na corda aqui, certo? Para tracionar a corda, quanto maior a tração na corda, maior a velocidade do pulso, tá? Em outras palavras, o que significa? Se a corda estiver bem esticada e você produzir o pulso vai fazer bem rápido. Agora, se a corda não estiver tão tracionada, ela estiver ali de boa, meio xoxa, você vai produzir o pulso vai bem devagarinho se propagando na corda. Então, a primeira coisa que ele percebeu foi isso. Se a corda estiver muito rente, muito esticada, e quanto mais esticada ela tiver, mais rápido o pulso se propaga. Se você tem um violão aí na sua casa, você pode fazer esse experimento bem facilmente. Você pode arrochar ou folgar as cordas do seu violão. Se a corda do seu violão estiver bem arrochada, você dá uma batida na corda, você vai ver que ela vai vibrar muito rapidamente. Agora, se você for folgando a corda e for batendo, ela vai vibrar mais devagar, certo? Então, a velocidade que o pulso vai se propagar vai depender disso. Aí alguém deve estar pensando, professor, e que diabo é isso aqui?
Isso aqui é uma letra grega chamada alfa, que é muito usada para indicar proporcionalidade. Isso aqui, sempre que você tiver um alfa assim, ó, você lê isso aqui assim, é diretamente proporcional a. Então, V, que é a velocidade, é diretamente proporcional à força que o cara faz na corda aqui, ó, certo? Ou seja, a tração na corda. Então, essa foi a primeira observação experimental dele, beleza? A segunda observação foi com relação a o material da corda. Se ele escolhesse um material que fosse mais denso, imagine duas cordas, uma que é bem densa, tá? E uma que é bem leve, pouco densa, tá? Imagina uma bem pesadona, em que a massa é bem comprimida na corda, e a outra que a massa é pequena. E aí ele produziu o pulso nas duas, tá? E aí o que, que ele observou? Ele observou que naquela corda em que era mais leve, a densidade era menor, a velocidade do pulso era maior. Então a relação agora é inversa. Quanto menor for a densidade, maior vai ser a velocidade. Vou explicar como é que está aqui. Isso aqui é uma letra grega chamada Mi, tá? Isso aqui parece um U, é uma letra grega chamada Mi. E ela é muito usada para representar a densidade, tá? A densidade dos materiais, massa específica do corpo, tá? Então, veja que aqui o que está escrito é a velocidade é diretamente proporcional a 1 sobre mi. O mi não está no numerador, ele está no denominador. Então, isso significa que a relação entre a velocidade e o mi é inversa. Ou seja, quanto mais densa for a corda, menor a velocidade. A relação é inversa. Diferentemente daqui, que a relação é direta. Quanto maior a tração na corda, maior a velocidade. Aqui, quanto maior a densidade, menor a velocidade. Beleza? Pronto. Então, ele chegou a essas duas conclusões. Eu estou seguindo aqui o raciocínio que o cara seguiu para chegar na equação, tá, pessoal? Você não é obrigado a saber deduzir a equação, mas é legal ver isso pelo menos uma vez na vida. Então, eu estou deduzindo aqui a equação com vocês, beleza? Mas no final das contas, você vai precisar da equação pronta. Então, olha, é até bom ver essa dedução para você também ter uma visão diferente de como é que essas coisas chegam, né? Então, temos duas conclusões aqui. V é diretamente proporcional a F e V é proporcional a 1 sobre mi, que é a mesma coisa que dizer que V é inversamente proporcional a mi. Aí eu digo para vocês agora o seguinte, olha, se você tem uma grandeza, por exemplo, y, que é proporcional a x, e se esse y é proporcional também a z, a gente pode dizer que esse y é proporcional ao produto desses dois aqui, x e z. Tá? Eu estou mostrando isso aqui porque é isso que a gente vai fazer aqui. Vou repetir. Se y é proporcional a x e y é proporcional a z, então y é proporcional ao produto desses dois, x e z. Então vamos usar esse raciocínio aqui. Se v é proporcional a f e v é proporcional a 1 sobre mi, então v é proporcional a esse produto, f vezes 1 sobre mi. O f vai multiplicar o 1, vai ficar f aqui, vai ficar F sobre mi. Vai ficar assim, ó. V é proporcional a F sobre mi. Só que isso aqui, pessoal, é uma proporcionalidade. O que eu quero aqui é uma igualdade. Aí vem a grande pergunta. Isso aqui, quem fez meu curso passado aí de termologia, deve saber responder. Como é que eu transformo uma proporcionalidade numa igualdade, pessoal? Tá? Como é que eu transformo uma proporcionalidade numa igualdade? Alguém lembra como é que a gente faz isso? Como é que a gente. Porque eu não quero uma proporcionalidade. O que está aqui não é igual. V é igual a F sobre mi. Não, não é isso que está aqui. Aqui é uma proporcionalidade. Mas eu quero transformar isso numa igualdade, para a gente ter uma equação. Então, como é que eu transformo isso aqui, essa proporcionalidade, numa igualdade? O procedimento é só a gente introduzir uma constante. A gente vai fazer aqui alguma maracutaia com isso aqui, certo? A gente vai elevar ao quadrado, colocar uma raiz quadrada, multiplicar por alguma coisa, ou dividir por alguma coisa.
para transformar isso numa igualdade. E como é que eu vou saber o que é que eu vou fazer? Bora. Uma das formas de saber o que, é que você vai fazer é fazer uma análise dimensional. Não posso simplesmente trocar a letra grega por igual. Não posso fazer isso, certo? V ele não é necessariamente igual a F sobre mim. Poderia ser, se é constante, Michael. Né, como eu falei, você só vai poder trocar o alfa por igual introduzindo uma constante que faça com que ela se transforme numa equação. Só se a constante coincidir de ser igual a 1. Aí você está certo. Certo? Aí beleza. Aí vai ser só trocar um pelo outro. Mas não necessariamente a constante é 1. Entende? A gente vai ter que fazer análise aqui para ver que diabo é que eu vou fazer com isso para que de fato se transforme numa equação. Então, o que eu vou fazer aqui é uma análise dimensional. Eu vou analisar o que é esse f sobre μ. Certo? O que é esse f sobre μ? Eu sei que, dimensionalmente, a velocidade no Sistema Internacional de Unidades, ela tem que estar em que unidade, pessoal? Sistema Internacional, velocidade é dada em que unidade? Alguém lembra? Velocidade, Sistema Internacional de Unidades. Coloca aí no chat para mim. Muito bem, metros por segundo, excelente. Ou seja, a unidade disso aqui tem que dar metros por segundo. Se não der metros por segundo, aí eu vou dar aquele jeitinho brasileiro para que dê. O lance é esse, entendeu? Então vamos ver que diabo é que dá isso aqui. Se der metros por segundo, aí show. Eu vou fazer o que Mikael falou ali. Eu vou dizer que a constante é 1 e acabou. Certo? Se der diferente, aí eu dou um jeitinho para que dê metros por segundo. Então vamos fazer a análise. F sobre μ. Eu quero saber o que é isso. O F é a força. Né? A força é dada em newtons. Está aqui, ó, Newton, unidade de força. O μ, pessoal, que é a densidade. Densidade é massa sobre volume. Está aqui. Massa sobre volume. A massa, sistema internacional. Me ajuda aí. A massa é dada em que unidade, sistema internacional? Coloca para mim aí. Massa. Muito bem, Neto. A massa, isso aí, pessoal. Alexia, Natasha, é dada em quilogramas, certo? Beleza? E isso aqui, pessoal, é o seguinte. A gente tem 3 tipos de densidade. Densidade linear, densidade superficial e densidade volumétrica. Quando você trabalha com um corpo tridimensional, tá? Como uma bola, uma esfera, a densidade volumétrica é massa por volume. Digamos que você trabalha com uma chapa. Uma chapa é um plano, então é massa por área. Aqui a gente está trabalhando com uma corda. Uma corda só tem uma dimensão. Então é densidade linear, é massa por unidade de comprimento, tá? Então isso aqui é comprimento, é o comprimento da corda. Beleza, Cielo? E aí, comprimento no sistema internacional é dado em que unidade de medida? Coloca aí para mim. Comprimento, você vai medir uma distância. Isso aí, Neto. A gente trabalha em metros. Então, eu vou colocar aqui, ó. O L é dado em metros. Pessoal, aí agora a grande pergunta. Se a massa é dada em quilograma e o comprimento é dado em metros, então esse μ aqui, que vai ser a densidade, vai ser dado em que unidade? Quem é que consegue dizer para mim aí? Olha o raciocínio. Se a massa está em quilograma e o comprimento está em metro, e o μ é dado pela divisão entre os dois, entre a massa e o comprimento, a unidade da densidade vai ser qual? Vamos lá. Dá quanto a unidade? Muito bem, Francisca. Natasha, Neto, Luiz, Luiz, né? É quilograma por metro, certo? É só você dividir as unidades. Quilograma, oxe. É quilograma por metro. Pronto, essa é a unidade que eu vou jogar aqui, ó, no μ, é quilograma por metro, certo? Aí eu vou ter que abrir o Newton. O que é o Newton? Vamos lá, alguém lembra aí da segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, uma equaçãozinha para a segunda lei de Newton, qual é? Aquela equaçãozinha bem malhada. Aquele povo faz aquela piada sem graça. Ei, como é que tá a força? Aí o cara responde, massa vezes aceleração. Pronto, é isso aí mesmo. Massa
vezes a aceleração. Beleza? Então, a força é dada em newtons. A massa é dada em quê? Quilogramas. E a aceleração é dada em quê? Vamos lá, aceleração, quem é que lembra? Qual a unidade de aceleração, pessoal? Isso aí, metros por segundo ao quadrado. Não esqueça do quadrado, certo? Se for metros por segundo, é velocidade. Então, o Newton, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Estou fazendo análise das unidades aqui. O Newton é isso, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí eu vou substituir aqui, ó, no Newton. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, dividido por isso aqui, ó, quilograma por metro, que é a unidade que a gente achou aqui da densidade, quilograma por metro. Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho quilograma no numerador e quilograma no denominador, posso cortar, certo? Então vai ficar aqui metro por segundo ao quadrado, dividido por 1 sobre metro. Pessoal, o que eu faço quando eu tenho duas frações, eu divido uma pela outra? Eu tenho essa fração de cima, dividido por essa fração de baixo, que é 1 sobre metro. O que eu faço quando eu divido duas frações? Eu vou repetir a de cima e multiplicar a de baixo invertida, certo? Então, eu vou repetir essa daqui e vou multiplicar por essa daqui invertida. Vai ficar assim, ó, repetir a de cima e vou multiplicar essa daqui invertida. 1 sobre metro. Aí eu vou inverter. 1 sobre metro vai ficar metro sobre 1, certo? Ou seja, metro. Beleza? E aí, quando você multiplicar aqui, ó, vai ficar metro vezes metro, vai dar metro quadrado. E segundo ao quadrado vezes 1, dá segundo ao quadrado. Então, a unidade que a gente chegou foi essa. Certo? Esse termo aqui tem unidade metro quadrado por segundo ao quadrado. Aí agora, lembre-se que a unidade que eu queria que desse como resposta é essa daqui, ó, velocidade, metros por segundo. Só que não deu metro por segundo, deu metro quadrado por segundo quadrado. Aí eu pergunto a vocês, o que é que eu tenho que fazer com isso aqui, com F sobre μ, para que dê metro por segundo? Agora eu quero ver. O que é que eu tenho que fazer com F sobre μ para que a unidade, muito bem, raiz Morgana, uma raiz, mas uma raiz o quê? Uma raiz quadrada, certo? Que eu poderia tirar uma raiz cúbica, uma raiz, sei lá, expoente 5. Não é, é uma raiz quadrada. Porque se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, ó, metro quadrado, segundo ao quadrado, tira a raiz, vai sair esse 2, aí vai dar metro por segundo. Então, é por isso, pessoal, que a equação é essa. Beleza? Micael. Tudo bem, Micael? Então, veja que não é só tirar o alfa e botar um igual. Vai depender do problema, certo? Nesse caso aqui, a gente precisou tirar a raiz, que aí as unidades ficam compatíveis. Então, essa equação, no final das contas, pessoal, vocês vão precisar dessa equação aqui, certo? Eu fiz questão de deduzir, porque, primeiro, você cria uma visão para saber de onde é que vem as coisas, e segundo, você também cria uma habilidade para trabalhar com unidades, que às vezes aparecem questões para você fazer análise dimensionais, certo? Então, aproveitar a situação para trabalhar isso também, beleza? Mas, na prática aqui, ele vai pedir a velocidade do pulso na corda, e aí você vai usar essa equação. Ele vai dizer, olha, a corda está tracionada com a força, sei lá, de 30 newtons. Aí ele vai dar a densidade da corda também, e você vai fazer essa conta aqui, essa raiz quadrada, para achar a velocidade. Beleza? Sim, a lista de presença e Neto quer que eu repita. Deixa eu colocar a lista aqui de presença. Lista de presença. Deixa eu colocar. Vamos ver. Vou colocar aqui rapidinho a lista de presença. Lista de presença. Lista de presença. Está aqui. Lista de presença. Deixa eu compartilhar aí. Só um minuto. Compartilhar o link. Copiar. Chat. Pronto. Pronto, assine aí a lista, tá? Vamos lá. Pergunta de George
E tem Neto que quer que eu repita. Vamos lá, deixa eu responder primeiro a pergunta de George. Professor, tem diferença entre massa específica e densidade, né? Tem diferença. Aqui, para a gente, não vai fazer diferença entre massa específica e densidade, porque a gente vai trabalhar sempre com corpos maciços, tá? Então, os valores numéricos da densidade massa específica vão coincidir. A massa específica e a densidade, ela só tem valores diferentes quando o corpo é oco. Por exemplo, imagine você tem uma esfera oca, não tem nada dentro, tá? Aí a massa específica e a densidade dão valores diferentes, tá? Porque a densidade, ela leva em conta tudo, inclusive a parte vazia. Já a massa específica, não. A massa específica, só a parte que de fato é preenchida. Mas quando o corpo for maciço, aí o todo da densidade vai coincidir com a parte preenchida da massa específica, vai dar o mesmo valor, entende? Então, aqui, porque a gente vai discutir aqui, massa específica e densidade vão acabar dando a mesma coisa. Então, não esquenta com isso. Isso aí vai ser importante, você tem em mente essa diferença entre massa específica e densidade, quando você for trabalhar, por exemplo, lá em hidrostática, certo? Aí sim, né, você vai precisar dessa diferença. Beleza, George? Então, só resumindo, George. Só resumindo. A densidade, massa ou volume. Só que esse volume na densidade, ela pega tudo do corpo, inclusive o que tiver vazio. Já a massa específica, não. A massa específica é a parte apenas preenchida. É por isso que a massa específica só depende da substância. Tá? Beleza. E a pergunta de Neto. Neto, ele quer que eu repita. Vamos lá, Neto. Vou repetir aqui bem rapidinho, tá? Para quem não entendeu aí, ó. Jogo rápido. Vamos lá. O Taylor, ele queria descobrir como é que se dá a velocidade do pulso na corda. E aí ele percebeu duas coisas. Primeiro, que quanto mais rente a corda tiver, estica a corda bastante, a velocidade do pulso ia aumentando. Então, a velocidade é proporcional à tração na corda. E depois ele percebeu que se ele trocasse a corda por outra, mais pesada, com a densidade maior, a velocidade do pulso diminuía. Então, a relação é inversa agora. Está aqui, ó. A relação é inversa entre a velocidade e a densidade. Pronto, com essas duas conclusões, o que foi que ele fez? Ele fez o produto. Se V é proporcional a isso e V é proporcional a isso, então V é proporcional ao produto de F por 1 sobre μ. Está aqui, a gente chega nisso aqui. Só que aí, isso aqui ainda, Daniel, desculpa, Neto, é uma proporcionalidade. Certo? Neto, Mário. É uma proporcionalidade. Então, eu quero transformar essa proporcionalidade numa igualdade. Aí, para isso, eu fiz uma análise aqui das unidades. Esse F sobre μ, ele dá o quê? Aí você vem aqui, F sobre μ. O F é Newton, o μ é quilograma por metro, porque é a densidade linear, que é a densidade da corda. É a massa pelo comprimento dela. Está aqui, ó, massa por comprimento. A massa quilograma, comprimento em metro. Então, a densidade vai ser quilograma por metro. Por que substitui o F? Mas por que o F substitui o 1 do mi? Não, Otávio, Neto, entendi agora a sua pergunta. O lance é que faz o produto. Ó. Se Y é proporcional a X e Y é proporcional a Z, então Y é proporcional ao produto, certo? X vezes Z. Multiplica F vezes 1 sobre μ. Aí o F vai multiplicar o 1. F vezes 1 vai dar F. Entendeu? É porque você faz o produto. Aí já era. Show? Isso, ótimo. Pronto, aí depois é só substituir as unidades. Quando você substitui a unidade do F e substitui a unidade de μ e vai abrindo aqui, você chega com o resultado é metro quadrado por segundo ao quadrado. Só que esse resultado não tem que ser velocidade, que é metro por segundo. Então, como é que eu transformo isso aqui, metro quadrado por segundo quadrado, em metros por segundo? Eu vou ter que tirar a raiz quadrada. É por isso que o resultado é esse. Beleza? Vamos para frente. Vamos para frente. Então, agora, eu queria mostrar para vocês também como é que se dá a reflexão de pulsos. Tipo, você produz um pulso numa corda. A corda está amarrada na parede.
Então, vai chegar uma hora que esse pulso ele vai bater na parede. Aí, como é que esse pulso vai ser refletido? Tá? Então, veja. Existem duas possibilidades. Ou a extremidade é fixa ou a extremidade é livre. Vamos trabalhar primeiro com a extremidade fixa. Está aqui, ó, extremidade fixa. O que significa que a corda está lá presa na parede. Ela está presa naquele ponto. Aquele ponto onde a corda está amarrada, ela não vai subir nem descer. Ela está fixa ali. Tá? Então, lá vem o pulso. Lá vem o pulso para bater na parede. Quando esse pulso chega naquele ponto que é fixo, o pulso, ó, que está jogando a corda para cima, quando o pulso vem vindo, ele vai jogando a corda para cima e a gravidade vai trazendo a corda de volta para baixo. Né? O pulso vem vindo, vai jogando a corda para cima, a corda para cima, a corda para cima, até quando chegar aqui, ela vai querer jogar a corda para cima, mas o ponto está preso. Então, o pulso empurra a parede para cima. Terceira lei de Newton, a parede empurra a corda para onde, pessoal? Para baixo. Então, a parede ela vai funcionar como se fosse sua mão fazendo o sentido oposto, tá? Empurrando a corda para baixo. Então, ela vai voltar assim, tá? Vou repetir. Olha só, presta atenção. Você vai lá na extremidade da corda e produz um pulso para cima. Você move sua mão assim, certo? Lá vem o pulso. À medida que ela vem vindo, os pontos da corda que estão na frente, o pulso vai jogando a corda para cima. Tum, tum, ela vai indo e vai jogando a corda para cima. E atrás, por gravidade, a corda vai caindo. Beleza? Só que quando esse pulso chega na parede e vai querer jogar a parede, esse ponto está preso na parede para cima, esse ponto está preso, está fixo. Então o pulso empurra a parede para cima. Da terceira lei de Newton, a parede empurra o pulso para onde? A corda para baixo. A parede empurra a corda para baixo. Então a parede é como se fosse sua mão assim, ó, fazendo o pulso para baixo. E aí a gente tem uma reflexão dessa forma aqui. A gente diz que é uma reflexão com inversão de fase. Tá? Esse termo inversão de fase significa que a corda chegou com amplitude para cima e voltou com amplitude para baixo. Poderia ser o contrário. Se eu tivesse produzido inicialmente o pulso para baixo, a corda ia bater na parede, o pulso ia bater na parede, ia empurrar a parede para baixo, a parede ia empurrar a corda para cima e ele ia voltar com o pulso para cima. Sempre com inversão de fase, quando a extremidade for fixa. Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo? Então, extremidade fixa, reflexão com inversão de fase. Vamos ver agora a extremidade livre. Vamos fazer assim, olha só a diferença. Em vez de ser uma parede, vamos colocar um tubo aqui, e nesse tubo tem um anel. E esse anel está preso à corda. Perceba agora que quando o pulso chegar no anel, o anel é livre. Ele pode ter um tubo e o anel pode subir ou descer. É diferente de estar preso, fixo na corda, na parede, certo? Então, quando o pulso bater no anel, ele vai jogar o anel lá para cima. Vum. Aí, quando o anel cai, é como se fosse sua mão fazendo isso na corda, produzindo um pulso com a mesma fase que chegou. Então, ele volta sem inversão de fase, certo? Exatamente, volta sem inversão de fase. Então, pessoal, tem que lembrar disso. Se o ponto for fixo, que a corda está presa, reflexão com inversão de fase. Se for livre, que é o caso aqui do anel, o anel vai realizar um movimento idêntico à da sua mão, que sua mão fez lá do outro lado. Então, vai produzir um pulso sem inversão de fase. Se o pulso chegar para cima, volta para cima. Se o pulso vier voltado para baixo, ele volta voltado para baixo também. Tá claro? Todo mundo entendeu isso aí? Tranquilidade? Beleza? Relax? Tranquilo? Então, para frente. Pessoal, e o que acontece se o pulso, em vez de atingir uma extremidade, fixa ou livre, em vez disso, se ela atingir outra corda? Olha só o que é que eu vou fazer agora. Eu vou amarrar uma corda na outra. Coloquei aqui uma corda leve, uma corda de baixa densidade, uma corda bem fininha, amarrada aqui numa corda grossa, uma corda pesada, uma corda com a densidade maior, certo? E aí eu vou produzir o pulso aqui, ó, produzir o pulso. E o que eu quero saber é o que é que vai acontecer com esse pulso
quando ele atingir a interseção entre as duas cordas, tá? E aí, eu já adianto para vocês, inclusive eu comentei isso na aula passada. Sempre que uma onda atingir a interface entre dois meios, aqui são dois meios, porque eu tenho duas cordas diferentes, então são meios diferentes, tá? E se são meios diferentes, eu já sei que esse pulso deve ter o que de diferente em cada corda, hein, pessoal? O que é que vai mudar? Duas opções, a frequência ou a velocidade? Quando esse pulso sair dessa corda para essa, como mudou de meio, vai mudar a frequência ou a velocidade? Muito bem, vai mudar a velocidade. Não muda a frequência, porque a frequência só depende da fonte, que no caso é sua mão aí, ó, a frequência com que ela produz os pulsos, certo? Beleza. Então, eu falei na aula passada que sempre quando uma ondinha, a ondinha, ela atinge a interface entre dois meios, ocorrem três fenômenos. Parte da onda é refletida, parte da onda passa para o outro meio, que é um fenômeno chamado de refração, que a gente vai discutir com mais detalhes lá em óptica, certo? Então, mudou de meio, refração, ela bate e volta, reflexão, e uma parte da energia vai ser absorvida, tá? Vai ser absorvida ali no ponto de impacto, vai aquecer aquela interseção entre os dois meios. Então, três fenômenos: reflexão, refração ou transmissão da onda e absorção. Sempre, tá? Sempre que a onda atingir a interface entre dois meios. Então, vamos lá. Uma parte vai ser refletida. A questão é, será que ela é refletida com ou sem inversão de fase nesse caso? Veja que como ela vai da corda leve para a pesada ela tem muito mais inércia do que a leve. Então, quando a ondinha chegar e for para a pesada vai resistir muito a sair dali, pessoal. Porque ela é pesada, ela tem muita inércia. Então, eu pergunto, a corda pesada, ela vai funcionar como uma extremidade fixa ou como uma extremidade livre? O que vocês acham? Se a corda é pesada, ela está ali, ó, ela é massiva, ela tem muita inércia. Será que ela funciona como extremidade fixa ou livre? Fixa, né, pessoal? O pulso vai bater na corda e por ela ser pesada, ela vai tender a não sair do canto. E a gente viu que quando a extremidade é fixa, a reflexão ocorre com ou sem inversão de fase? Com inversão de fase, muito bem. É isso aí. Então, a reflexão, ela vai ocorrer, tá aqui, ó, com inversão de fase. Uma parte da energia vai ser perdida aqui, ó, que vai ser usada para aquecer essa região, que é a parte absorvida, e uma parte é transmitida, que é a parte refratada. Aí eu já adianto para vocês, a refração, pessoal, que é a parte da onda que passa de um meio para o outro, ela sempre ocorre sem inversão de fase. Então, ela chegou com o pulso para cima, passa com o pulso para cima. Ah, veio com o pulso para baixo, passa com o pulso para baixo. Independentemente de da corda leve para pesada ou da pesada para leve, não importa. Aqui é transmitida de um meio para outro, não muda a fase. O que vai mudar a fase é só a parte que é refletida, certo? Que aí sim vai depender se eu estou indo da leve para pesada ou da pesada para leve, certo? Então, vou fazer o contrário agora. Vamos da pesada para leve. Agora, da pesada para leve, a leve, pessoal, ela tem pouca inércia. Então, quando o pulso atingir a corda leve não resiste. Ela não impõe resistência por ter massa pequena, certo? Então, facilmente ela realiza esse movimento de subida e descida. Então, ela vai funcionar como uma extremidade, a corda leve vai funcionar como uma extremidade fixa ou uma extremidade livre, pessoal? A corda leve funciona como extremidade fixa ou livre? Livre. É isso aí. Estou gostando de ver, vocês estão matando a pau aí. Então, se a extremidade é livre, a reflexão ocorre com ou sem inversão de fase? Com ou sem inversão de fase, pessoal? Agora, se a extremidade é livre, a reflexão ocorre
sem inversão de fase, que é como se fosse um anel lá, fazendo o mesmo movimento de sua mão. Então, a gente vai ter isso. A reflexão é sem inversão de fase, e a parte que é refratada, que é transmitida de uma corda para outra, ocorre sempre, essa palavra é ótima, sempre, sem inversão de fase, tá? Então, já deixei aqui de amarelo, importantíssimo isso aqui. Quando qualquer onda muda de meio, sempre ocorre três fenômenos. Parte é refratada, que é o que a onda mudar de um meio para o outro, certo? Parte é refletido, ou seja, ela bate na interface entre os meios e volta, e parte é absorvido. Beleza? Show, né? Show. Então, aqui eu coloquei esses exemplos aqui em cordas, essas reflexões aí em cordas. Mas isso aqui, pessoal, é válido em qualquer situação. Por exemplo, a gente poderia brincar com isso aqui com a luz. Vamos brincar com a luz? Com isso aí? Olha só. Digamos que eu tenho um laser e eu emito esse laser do ar para a água, certo? Então lá vem o raiozinho aqui, ó. Opa! Incidiu aqui na superfície da água. O que acontece? Três fenômenos. Parte é refletida, parte é transmitida, tá aqui, ó, que é a parte refratada, parte é refletida e parte é absorvida, certo? E aí, a parte refratada, como a gente discutiu, a parte que é refratada, ela é sempre refratada sem inversão de fase. Não muda a fase da onda luminosa. Agora, a parte refletida, em óptica também, a parte refletida vai depender se ele está indo do meio menos denso para o mais denso ou do mais denso para o menos denso. Aqui a gente está indo do menos denso, que é o ar, para o mais denso. É o equivalente na corda e da corda leve para a pesada. A gente viu quando vai da corda leve para a pesada, a reflexão ocorre com ou sem inversão de fase. Quando vai da leve para a pesada, a reflexão ocorre com inversão de fase. Então, aqui também, pessoal, a reflexão vai ocorrer com inversão de fase, porque eu estou indo aqui, ó, do leve para o pesado, o menos denso para o mais denso. É a mesma coisa aqui, ó, certo? Fazendo analogia, fica fácil de entender, certo? Agora, o que muda de meio, certo? Que foi isso aqui, ó, veio daqui para cá, mudou de meio, não muda a fase. Então, daqui para cá, não muda a fase. Perceba que o raio aqui sofreu um desviozinho, certo? A gente vai ver por que isso acontece lá em óptica, tá? Que é decorrente aqui da mudança de índice de refração entre os meios, tá? Dificuldade de propagação da luz. Beleza? A gente vai ver como é que isso ocorre lá em óptica. Pessoal, e se eu fizesse o contrário? Se em vez de lançar o raio do ar para a água, eu lançasse da água para o ar, eu fizesse isso aqui, o movimento oposto, ó. Colocasse o laser dentro d'água e fizesse ele ir para o ar. Aí uma parte é transmitida, uma parte é refletida e uma parte é absorvida. Sempre esses três fenômenos, certo? Aí essa parte aqui que é refletida, pessoal, será que ela ocorre com ou sem inversão de fase? O que vocês acham? Ela vem aqui da água para o ar, ou seja, do mais denso para o menos denso. É o equivalente aqui da corda pesada para leve. Da corda pesada para leve, a reflexão é sem inversão de fase. Então, ali também vai ocorrer uma reflexão sem inversão de fase. Tá claro isso, pessoal? Beleza? Show de bola. Beleza, então, para fechar essa parte teórica do capítulo 1, eu vou falar agora sobre potência, tá? O que é a potência? A gente vai precisar aqui da potência da onda. A potência da onda é a rapidez com que ela carrega energia, tá? Por exemplo, você fala bem baixinho, né? Na verdade, você fala mais fraco, né? Tipo assim, parece estar morrendo, né? A onda ela vai carregar pouca energia. Então, se a rapidez com que ela carrega energia é baixa, ela tem baixa potência. Mas se você fala forte, entendeu? Você dá muita energia para a onda, então ela carrega
mais energia por unidade de tempo. Então, nesse caso, a onda vai ter uma potência maior, certo? Essa é a ideia de potência. É a quantidade de energia que ela carrega por unidade de tempo. A energia em joule e o tempo em segundos, a potência. Qual seria a unidade de potência? Se a energia é dada em joule e o tempo é dado em segundos, a potência é dada em que unidade, pessoal? Isso, Neto. A princípio, a unidade seria joule por segundo, né? Você tem ó, isso aqui em joule, isso aqui em segundo. Então, a unidade seria essa, joule por segundo, certo? Mas aí, em homenagem a um camarada chamado Watts, James Watts, que foi o primeiro a elaborar um dos princípios mais importantes da física, chamado de princípio da conservação da energia, tá? A gente vai chamar, o Watts o Joule por segundo de Watts, tá? Watts. Então, a potência ela vai ser dada em watts, beleza? Eu disse o princípio de conservação de energia, na verdade, o princípio de conservação de energia ele foi elaborado por Joule. Agora me veio uma confusão na cabeça, se foi o watts ou se foi Joule, mas creio que foi Joule mesmo, tá? Tudo bem, mas em homenagem ao watts, a gente vai chamar Joule por segundo de watts, tá, pessoal? Então, se você diz, por exemplo, que uma onda tem uma potência de 20 watts, significa que a cada segundo ela carrega uma quantidade de energia de 20 joules, tá? Então, o watts, ela representa a quantidade de energia que é carregada por segundo, né? 100 watts, 100 joules por segundo, e por aí vai, tá? Então, isso é a potência. A gente vai precisar também de uma grandeza chamada intensidade. A intensidade da onda é potência sobre área, tá? Potência sobre área. A, a potência, né, como a gente já viu, é dada em watts. E a área, que vai ser a área da frente da onda, tá? Vai ser dada em metro quadrado. Então, eu pergunto a vocês, qual deve ser a unidade de intensidade? Se intensidade é potência sobre área, a potência é watts e a área é metro quadrado, então a intensidade é dada em que unidade, hein? Diga aí para mim. Muito bem, Natasha. Vai ser dada em watts por metro quadrado, porque a intensidade é a divisão entre potência e a área. Potência watts, área é metro quadrado, então a intensidade é dada em watts por metro quadrado, certo? Não esqueça a unidade. E se você esquecer, é só analisar a equação. Você olha para a equação e, é potência sobre área, potência watts, área é metro quadrado, então a intensidade é watts por metro quadrado. Essa área da onda, pessoal, é a área da frente da onda. Por exemplo, quando você fala, você produz uma onda sonora que é uma onda esférica. A onda sonora ela tem esse formato aqui, ó, formato de uma esfera, que vai aumentando, 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 tá? Então, essa área que você vai precisar aqui, essa área da casca esférica. E aí eu pergunto a vocês, como é que você calcula a área de uma casca de uma bola de futebol, a área da casca de uma bola de basquete? Como é que você calcula? Alguém lembra? A área da casca esférica, como é que é calculado? Vamos lá, sem consultar no Google, diga aí para mim. A área da casca esférica. Alguém sabe? Não? Tudo bem. A área da casca esférica, pessoal, ela é dada por 4πr ao quadrado. É isso aqui. Tá? Se o raio aqui é D, então a área é 4 vezes π vezes d ao quadrado. Se você tem uma bola de basquete e você quer saber a área da casca, é só saber o raio. Aí você multiplica 4π vezes o raio ao quadrado. Você vai achar essa área aqui. Tá? A gente vai precisar disso aqui porque geralmente essas questões de intensidade vão ser relativas à onda sonora, e a onda sonora ela tem uma frente de onda esférica, então a gente vai precisar da área da casca da esfera, certo?
que essa potência da onda ela vai estar distribuída aí, nessa área, certo? E essa intensidade, então, da onda sonora vai ser P sobre 4π2, 4πd2, tá? E aí, o que é que significa isso? Significa que quando eu aumento a distância, a intensidade diminui. A intensidade da onda cai com o quadrado da distância. E significa que quando a distância dobra, a intensidade cai 4 vezes. Certo? Porque está o D no denominador aqui, ó. Se eu triplicar a distância, a gente tá D ao quadrado, a intensidade vai diminuir quantas vezes? Se eu triplico a distância, a intensidade diminui quantas vezes? 6 ou 9? 6 ou 9? Tem gente que acha que é 6, tem gente que acha que é 9. Vai diminuir 9 vezes, certo? Porque é o quadrado, certo? Aqui, ó, D ao quadrado. Se eu aumentar a distância, tem uma caixa de som, eu aumento a distância da caixa de som em 5 vezes. A intensidade da onda sonora que vai chegar para mim vai diminuir quantas vezes? 25 vezes. É isso. Então, isso significa que, à medida que você se afasta da fonte, que é o que a gente observa na prática, né? No cotidiano, você se afasta de quem está falando com você. A pessoa não altera o tom de voz. Está falando sempre com o mesmo volume, tá? Com a mesma intensidade. A intensidade que você vai perceber vai ficar cada vez menor, né? E essa intensidade diminui rápido com a distância, porque ela cai com o quadrado da distância. Beleza? Tranquilidade? Show de bola. Então, para fechar por hoje, vamos fazer umas questões. Dá uma olhada aí na questão 12. Questão 12. Tenta fazer aí. Questão 12. Questão 12. Vê aí o que vocês marcam na 12. Cuidado com a pegadinha, viu, pessoal? Se a massa está em gramas, massa que está em gramas. Eu vou precisar transformar isso aqui para que unidade, hein, pessoal? Qual a unidade do Sistema Internacional de massa? Quilograma. Para passar de grama para quilograma, eu tenho que dividir por quanto? De grama para quilograma, eu divido por quanto? Por 1.000. Muito bem. Divido por 1.000. 1 quilograma é 1.000 gramas. Então, você divide por 1.000. Lembre-se, quilo. Quilo significa 1.000. 1.000 o quê? Quilograma. Então, 1.000 gramas. Certo? Show. Então, faça a continha aí. E aí, alguém chegou com alguma resposta aí? Natasha, letra A. Mais alguém? Posso fazer? Vamos lá. Então, Universidade Federal do Acre. Um fio metálico de 2 metros de comprimento. Então, ele já deu isso aqui, ó. O L, o comprimento do fio. 10 gramas de massa. É tracionado por uma força de 200 newtons.
Qual a velocidade de propagação de um pulso transversal nesse fio? Então, ele quer a velocidade do pulso. A gente vai usar a equação de Taylor. O F, que é a tração do fio, eu já tenho. Está aqui, 200 newtons, certo? Só que eu preciso primeiro achar isso aqui, ó. Qual é a massa específica, né, do fio? Então, massa por unidade de comprimento. A massa, 10 gramas, eu vou precisar passar isso para quilograma, dividindo isso aqui por 1.000, tá? Dividir por 1.000, pessoal, é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a menos 3. Dividir por 1.000 é multiplicar por 10 a menos 3. Certo? Então, eu tenho 10 gramas, está aqui. Para passar para quilograma, multiplico por 10 a menos 3. Então, eu repito a base e somo os expoentes. Vai ficar 10 a menos 2. Vai ficar 1 mais menos 3, dá menos 2. Então, isso aqui em quilogramas. A massa do fio é essa em quilogramas, 10 a menos 2. Certo? Então, vamos lá. O Mi, pronto, eu coloquei justamente aquela conta ali, eu coloquei aqui. A massa, 10 gramas, só que tem que estar em quilogramas. Então, você coloca 10 a menos 3, certo? Pode fazer isso sempre. Sempre que tem em gramas, se você quiser colocar quilograma, é só colocar o número do lado, 10 a menos 3, que já vai estar em quilograma. O L é 2 metros, tá? Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o Mi é 5 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro. Aí eu vou jogar isso aqui. 5 vezes 10 a menos 3. Beleza? Então, vai ficar 200 dividido por 5. Vai dar 40. E o 10 a menos 3 está no denominador. Quando eu passar para o numerador, é só inverter o sinal do expoente. Está negativo, vai ficar positivo. Vai ficar assim, ó, 10 a terceira. Beleza? Tá? Para quem é ruim em matemática, para quem é fraquinho em matemática, se você tem a potência de 10 no denominador, por exemplo, sei lá, 10 a quinta, aí você quer passar 10 a menos 5, aí você quer passar para o numerador, é só você inverter o sinal, fica 10 a quinta. Se fosse 10 a mais 5, aí ficaria 10 a menos 5 aqui, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó, 10 a menos 3 estava no denominador. Passei para o numerador, ficou 10 a terceira, inverti o sinal do expoente. Aí aqui vai ficar 400 vezes 10 ao quadrado, certo? Por que eu fiz assim? Porque fica fácil tirar a raiz, o número par, o expoente sendo par aqui, certo? Porque é só dividir por 2 o expoente que eu já tiro a raiz disso. E a raiz de 400 é 20. Então, a raiz de 400 é 20. E a raiz de 10 ao quadrado, divide por 2 expoentes, vai dar 10. Vai dar 200 metros por segundo. Letra A. Tá, Lívia? Então, a resposta, letra A. Questão 12. Beleza? Professor, é obrigatório fazer notação científica? Nesse caso, não. Porque é uma questão de marcar. Certo? Se você for fazer algum concurso que tenha questões discursivas, aí a melhor resposta seria 2 vezes 10 ao quadrado, certo? Seria isso aqui a resposta. Uma prova discursiva, você ia colocar aqui, ó, 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, que é a resposta padrão para se colocar em notação científica, né? Se fosse discursiva, né? Aí você iria explicar, né? Aplicando essa equação de Taylor, aí você ia usar isso aqui, né? Usando essa definição de massa densidade linear, tá aqui, ó, massa por unidade de comprimento, e aí ia resolver, tá? Mas o Enem, né? Só questões objetivas. Então, vamos lá. Então, próxima, saideira de hoje, saideira para a gente ir comer aquela lasanha de frango com aquela Coca-Cola bem geladinha, que está no freezer, tinindo. Né? Chega a estar tá branquinha, e a lasanha cheirando no forno. Então, faça aí a 13 para a gente fechar por hoje. Faça aí.
você quiser bater uma foto, né, de como você fez, mandar para mim no WhatsApp, você manda aí, qualquer coisa a gente discute aí se a forma como você fez está correta, tá? Vamos fazer a 13. Alguém já chegou aí? Alguma resposta da 13? Natasha acha que é a letra C. Vamos lá, Neto está perguntando qual o cálculo para usar. Essa daí, Neto, você vai ter que ter uma malícia de observar os dados da tabela. Como é que as coisas aí se comportam, certo? Vamos lá, vou fazer com vocês. Natasha marcou letra C. Vamos lá. Em uma experiência, levantou-se a tabela de relação entre o iluminamento produzido por uma fonte luminosa e a distância do anteparo à fonte, conforme se lê ao lado. Desse resultado, posso concluir que a distância de 8 metros, o iluminamento será em lux. Então, olha, de acordo com o que a gente viu lá de intensidade, a gente viu que para o som, quando a distância dobra, a intensidade diminui 4 vezes, né? Ou seja, a intensidade cai com o quadrado da distância. No caso da luz, pessoal, ela se comporta assim também, tá? E isso é evidenciado na tabela. Se você observar aqui na tabela, por exemplo, olha só isso aqui. Daqui para cá, por exemplo, a distância aumentou 2 vezes, não é isso? Aí o que acontece aqui, ó, com o iluminamento? O iluminamento diminui. Ó, ele é dividido aqui em 4 vezes, por 4. Ou seja, quando a distância dobra, o iluminamento diminui 4 vezes, né? Você divide por 4. Aqui, dobra de novo. Vamos dobrar de novo aqui, ó. Dobrei. Aí a gente observa aqui, ó, que diminui de novo em 4 vezes, ó, dividido por 4. Certo? Aí aqui, ó, de 4 para 8, que ele disse que é 8 aqui. Eu vou aumentar 2 vezes de novo. Então, seguindo esse padrão, isso aqui vai ter que diminuir quantas vezes? 4 vezes de novo. Então, tudo que você precisa fazer é dividir 1,5 por 4. É só isso a conta. E aí você vai chegar, que é 0,38 lux. Beleza? Show de bola? Então é isso. Então, pessoal, façam o restante da lista. Qualquer dúvida que tenha, pode perguntar lá no grupo. Façam as outras listas também. Façam o máximo possível de questões que você puder fazer. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo, certo? Mas de acordo com o seu tempo, se organize para que você consiga fazer pelo menos o mínimo possível, né? Porque não adianta você ter aqui esse momento de aula, entender as coisas e depois não praticar sozinho, porque as informações elas vão, ó, se dissipando. Então, para que elas se acorrentem no seu cérebro, é importantíssimo que você trabalhe isso sozinho também, tá? E aí, na próxima semana, terça-feira, a gente vai iniciar o capítulo 2 de fenômenos ondulatórios, tá? Um capítulo importantíssimo. Então, um excelente final de semana para vocês, certo? Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido proveitoso. E é isso, meus amigos. Um abraço a todos vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Valeu.